Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra. Também tenho formação em medicina integrativa, ortomolecular e também em nutrologia. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância de um tema um pouco complicado, mas que deve ser realmente descomplicado e bem abordado nas consultas ginecológicas: a violência contra a mulher. Já está fazendo parte há um certo tempo do meu questionário, na primeira consulta ginecológica, a pesquisa sobre a violência contra a mulher. Então eu sempre pergunto se esta mulher sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Por muito tempo eu me questionei se realmente valeria a pena realizar essa pergunta durante a minha consulta ginecológica. Até pela formação tradicional ginecológica, nós não somos treinados a fazer esse tipo de pergunta. Muitas vezes é uma abordagem mais da esfera psicológica ou muitas vezes até psiquiátrica. Só que o ginecologista, como clínico da mulher, que deve prestar atenção integral à saúde da mulher, faz um certo rastreio importante de algumas situações que são importantes para o diagnóstico da saúde da mulher. Então, a pesquisa sobre violência contra a mulher ela é extremamente importante, principalmente nesse período em que nós vemos as repercussões de diversas atrizes, diversos famosos em combate à questão do assédio, né, sexual, do assédio no trabalho. Então, eu me posiciono frontalmente contra qualquer tipo de assédio sexual, moral, de qualquer tipo de violência contra a mulher, principalmente porque em 2007, quando eu estudei no meu mestrado na Universidade de Pernambuco, nós avaliamos a mortalidade feminina em idade reprodutiva no município do Recife, num período de 97 a 2004. Naquela época, eu queria investigar, tentar descobrir a principal causa de óbito de mulheres em idade reprodutiva. Na minha cabeça, naquela época, eu pensava que seria o câncer de mama, de repente até o câncer de colo do útero, que é bastante frequente aqui no Recife, ou mesmo algumas doenças cerebrovasculares, até mesmo patologias cardíacas. Para minha surpresa, a principal causa de óbito, a principal causa básica de óbito de mulheres em idade reprodutiva, ou seja, mulheres entre 10 e 49 anos, são os homicídios. Então, esses homicídios muitas vezes são causados por pessoas muito próximas, na maioria das vezes, inclusive os próprios maridos. Então, é super importante a gente levar isso como parte do nosso arsenal propedêutico na investigação, na anamnese de nossas clientes. Isso é extremamente fundamental, inclusive lá no atendimento ao SUS, as mulheres com nível socioeconômico inferior, elas sofrem mais da questão da violência, sobretudo a violência física mesmo, a violência sexual, mas também não pode ser ignorada em outras classes sociais. Essa violência, muitas vezes, ela é obscurecida por preconceitos, por necessidade, muitas vezes, de se esconder esses casos de violência contra a mulher. Eu costumo dizer que cada família, em geral, se for atrás, você encontra algum caso de violência contra a mulher. Isso é algo relativamente comum, mas que é ignorado. Para minha tristeza, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta nas minhas anamneses, eu tenho uma negativa de diversos clientes. Por vezes, eu até quis tirar esse questionamento da minha rotina, se ela sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Mas, porque, assim, na verdade, a gente pergunta e espera que, de repente, sei lá, de repente a cada 1 a 10 mulheres, eu acredito que sofrem violência ou já sofreu violência sexual ou física. Mas, quando a gente pergunta, a gente recebe a negativa. E às vezes é frustrante você fazer essa pergunta 10, 20, 30 vezes e ouvir a mesma resposta. Não, nunca sofri. Às vezes você fica até se perguntando, poxa, será que vale a pena essa pergunta? E aí, quando você tem um retorno dessas consultas, você acaba se surpreendendo. Algumas clientes até retornam para as consultas e nos dizem, doutor, sobre aquela pergunta que o senhor fez, eu esqueci de lhe dizer, mas há um certo tempo atrás, aí começa a contar a história, ou de abuso sexual, ou de violência mesmo, física, e aí a gente
tem aquela função pedagógica também na consulta ginecológica, e aí pode orientar a mulher a um tratamento mais especializado. E aí essas mulheres procuram esse tratamento especializado, muitas vezes um tratamento psicoterápico, até uma psicanálise pode ser realizada, em alguns casos até um acompanhamento com um psiquiatra, e uma atenção especial deve ser dada para essas mulheres. Muitas vezes, quando a gente até pensa em deixar de perguntar, de repente a gente encontra um caso, e aí o caso, o cliente começa a conversar sobre a sua história de vida, começa a relatar detalhes e você percebe o quanto que você foi importante nesta consulta. Então, eu lembro também de uma querida cliente que até compareceu a este consultório e a gente não conseguia entender o porquê de tantos problemas que ela apresentava. E quando a gente foi atrás, o fundo dos problemas ginecológicos que ela apresentava, na verdade, era um histórico de abuso sexual. Então, eu acho que é um tema complicado, realmente, é um tema que deve ser mais valorizado por nós ginecologistas, e eu realmente vou continuar perguntando, questionando sobre a ocorrência de violência física ou sexual. Alguns grupos de risco são importantes. A gente já falou da questão da condição socioeconômica. A gente não deve também esquecer das gestantes, até porque as gestantes encontram-se num momento de maior fragilidade. A gente teve até pesquisa aqui em Recife sobre zika e microcefalia, em que várias grávidas foram abandonadas de seus esposos quando viu que o bebê tinha um defeito congênito grave, né, a síndrome da zika congênita, e essas mulheres, além de terem que superar as dificuldades de criar ou até de gestar um bebê com defeito congênito, em alguns casos foram até abandonadas pelos seus companheiros. Então, é preciso valorizar o diagnóstico e também a orientação sobre a questão da violência física e sexual contra a mulher. Isso deve fazer parte das nossas consultas, inclusive não apenas das consultas ginecológicas, mas até das consultas clínicas. Isso pode servir de base para um tratamento mais integrativo e realmente uma orientação adequada para uma ajuda específica dessas mulheres que nos procuram. Tudo de bom. Tomara a Deus que a gente consiga difundir isso para outros profissionais. Tomara ainda que as mulheres também se sensibilizem e comecem a falar, confiem no profissional que você está escolhendo para cuidar da sua saúde. Tudo isso é segredo médico, o médico não pode ficar revelando tanto, isso é previsto, pode até gerar uma queixa no Conselho Regional de Medicina, o médico pode até perder o seu diploma se por acaso ele ficar revelando segredos da consulta médica. Então, confie no ou na sua profissional de saúde, revele essas informações, porque é possível ajudar. Hoje existem diversos tipos de treinamento, diversos tipos de tratamento para as sequelas, para os problemas oriundos da violência física e sexual. Isso é algo muito comum. Se por acaso você já foi violentada, não se sinta uma estranha no ninho, né, uma agulha lá no palheiro. Isso é muito comum mesmo. Inclusive, a gente tem vários até distúrbios sexuais secundários a esta questão da violência física ou sexual, e isso precisa ser melhor abordado, entendido e tratado. Existem tratamentos que podem ser realizados desde a consulta, como eu já falei, com psicólogo, psiquiatra, até sexólogos, ou até a própria consulta com o profissional que lhe dá confiança, sua ginecologista ou seu ginecologista. Pense nisso, difunda a ideia, seja um agente multiplicador contra a violência sexual ou física, e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até logo, até outro vídeo. Tchau, tchau.